Paulo, a La Roma. O nosso podcast La Roma Realiza. Temos hoje uma associada convidada, a Ana Paula Possani. Eu me confundo porque o meu é Passoni e ela é Possani. Exato. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Então tá ótimo. Então vamos fazer aí um bate-bola, né? Vamos saber um pouco de você, da região, de como que tudo acontece aí na questão da Lapa e região. Então, conta para nós um pouco de você, né? Onde você nasceu, como que foi aí a sua vida profissional, né? Faz um resumo para nós. Bom, eu sou lapiana, né? Nasci na Lapa, sou de origem italiana e assim, meu avô já era da Lapa, ele tinha um bar lá na Afonso Sardinha, que inclusive um dos associados também hoje é dono desse bar. Então me criei na Lapa. Meu primeiro emprego também foi na Lapa, foi no Bradesco do City Lapa aqui do lado. Então eu tô assim, não posso falar muito bem, mas há 59 anos eu tô na Lapa. E desde que eu nasci, esse bairro mudou bastante, né? Vieram, mas todas. Foi um bairro que cresceu, né? Cresceu muito. Não sei se foi para melhor ou para pior, né? Porque era um bairro onde todo mundo se conhecia. Hoje em dia ele está muito grande, vem muita gente de fora, mas ele se desenvolveu. Não, como eu disse, não sei se foi para melhor ou se foi para pior. A tua vida profissional, então, foi na área bancária? Trabalhei no banco, sim. Depois eu fiquei na área comercial, passei por algumas empresas grandes também. A maioria também é por aqui, na Pompeia. Eu trabalhei na White Martins, na Pompeia. Trabalhei na Editora Abril, na Rua do Curtume, que era da Lapa de Baixo. Então, eu posso resumir que a minha vida foi na Lapa. E depois eu passei um tempo, né, sem trabalhar. Eu optei por criar meu filho, fiquei uns 8 anos em casa, naquela época quando eu entrei para a pré-adolescência, né? E aí eu voltei a trabalhar, eu voltei para o Seu Lepe, uma escola de inglês que tinha aqui, era aqui na Barão de Jundiaí também. Então, como eu disse, minha vida se resumiu, a minha nora ainda brinca e fala assim que eu não saio da Lapa, que a minha vida é aqui. Mas realmente, é muito mais prático você morar e trabalhar, e você não dispõe, né, daquele trânsito absurdo. Mesmo no Seu Lepe, eu também trabalhei em vários lugares, trabalhei na Vila Olímpia, no Ibirapuera, tudo, mas sempre resumiu na Lapa. Entendi. E no Seu Lepe você dava aula de inglês? Eu trabalhei na parte administrativa. Administrativa, isso, legal. E hoje você está desenvolvendo uma atividade aí voluntária, mais ou menos? Mais ou menos, né? Do Seu Lepe eu saí, eu me aposentei, achei que fosse ficar mais um tempo lá, mas sabe, né? Aposentado já sai de lá. Aí quando eu saí do Seu Lepe, eu resolvi não, né? Optaram, me jogaram de paraquedas para ser síndica do meu prédio. Não era uma coisa que eu falei, que delícia, vou ser síndica. Quando falaram assim, olha, não tem quem colocar e a gente queria que você fosse, eu falei, tudo bem, eu posso até ser, mas eu preciso da ajuda de todos. E no começo até foi assim, eu já estou indo para o meu 3º mandato, mas não é uma coisa fácil, né? A gente tem que passar por vários desafios e cada vez os desafios ficam maiores porque parece que para eles nada é o suficiente. E a gente tem não é só a burocracia de estar dentro, né, do que é dentro do condomínio, né? A gente tem todo o aparato de fora. Então você é síndica, você tem que resolver os problemas de dentro do prédio, do condomínio e os problemas da rua. E se você não resolve, você é o problema de tudo, você é a causa do problema. Na verdade, o condomínio ele é um microsistema do que é todas as outras
condições sociais, né? Então ali você reúne todos os problemas e soluções que você encontra dentro de um bairro, de uma vila, de uma cidade. A coisa só vai ampliando, mas no fim é basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Passa pelos mesmos problemas. Exato. E você tem que administrar as vontades, os desejos, as exigências, as necessidades e as vários níveis de educação, no sentido de cada um veio com um sistema de vida e quer colocar na frente aquela vontade dele, e daí você tem que ter esse. Mas se você está no terceiro mandato, é porque a coisa. Tá indo, né? Ou porque não tem mais ninguém que queira. Eu falo que a gente vive um cheio de Tiranossauro, aquele dinossauro de Tiranossauro, com o braço curto, né? Mas é aquele bocão pra fora, né? Tem isso, pelo menos isso. Mas assim, em termos, vamos falar um pouco da nossa região. Você estava aí dizendo que na época que você nasceu aqui na Lapa, tal, ela tinha bem esse perfil de bairro mesmo, bem residencial, né? Todo mundo se conhecia, interiorano, né? E tal. E eu vou dizer para você que eu não sou lapiana, mas meu marido é. E eu vim para cá, para Lapa, em 2015. E nessa época, 10 anos atrás, eu ainda sentia isso que você está dizendo, que a Lapa tinha essa característica. Eu notei essa alteração de uns 10 anos no máximo, 5 anos no máximo, né? Porque eu vim há 10 anos, né? Uns 5 anos. Eu achei que deu uma virada grande, né? Eu sinto essa diferença bastante dentro daquilo que você falou agora há pouco. Mas a La Roma, ela surgiu exatamente para nós buscarmos essas interações com o meio público e trazer mais conforto para os nossos munícipes, os nossos associados, etc. Porque assim, mesmo a gente fazendo um trabalho que a gente diz que é para o nosso associado, no fim, mesmo quem não é associado vai receber um benefício, porque a gente está falando de meio público, né? Mas daí tem um assunto, e vendo o comércio, né, da Lapa, a gente tem aí a 12 de outubro, que eu lembro que quando eu vim para cá, tinha muito essa coisa, 12 de outubro é 25 de março da Lapa. E eu venho percebendo uma mudança grande na 12 de outubro, para pior, né? No sentido de que a gente vê muito comércio fechado, não é mais aquele burburinho que era antes, e querendo ou não, a gente está falando de geração de emprego, a gente está falando de até receita para a subprefeitura, que no fim todos vão ter benefícios de uma série de coisas. Você vê a mesma coisa que eu vejo? Você sente isso? Sinto bastante. Principalmente depois da pandemia, né? Que acabou assim, várias lojas fechando, ninguém consegue se manter. Como que eu posso falar? Eu acho que esse assistencialismo que tem hoje não tem mais mão de obra, porque todo mundo recebe dinheiro. Eu vejo assim, muita gente com muito braço forte, muitas mulheres que já poderiam estar trabalhando, mas eles não trabalham para receber, né, assistência do governo. Então isso vai aumentando a falta, assim, como que eu posso dizer? O empresário ele não tem a mão de obra, sim, né? Isso com a mão de obra barata, com a mão de obra mesmo. A mão de obra qualificada também não tem, porque a gente não teve aqui os estudos, o povo não está querendo, os adolescentes, os jovens também não estão estudando para se qualificar. Então tudo isso gera um crescimento de pessoas que acabam achando que, vamos lá, acho que vamos conseguir as coisas de um jeito mais fácil, né? E está cada vez pior. A Lapa, por exemplo, era um lugar tranquilo.
eu me sentia super tranquila de sair de casa, aí na padaria que são 2 quarteirões da minha casa. E tudo bem. Mas só que hoje eu já não sinto mais essa tranquilidade. Outro dia, faz alguns meses, na hora do almoço eu estava voltando e fui assaltada. E a pessoa assim, tranquilamente, me abordou, roubou e foi embora. E você pode gritar, pode espernear também, porque não tem ninguém que queira te ajudar, né? E isso virou uma coisa constante, porque não tem ninguém para te ajudar. E assim, ninguém está preocupado com o próximo. Isso também é uma coisa de vizinhança. Eu atribuo esse caso seu específico, né, que você está falando aí do assalto, né, que foi um assalto mesmo, né, porque ele te abordou, né. Então a gente vê que tem muitas pessoas migrando, né, para a Lapa, para a região da Lapa, para cometer o crime. Sim, né? Não são pessoas que moram na região, né? Então são migrantes que vêm, cometem o delito e volta para sua casa. É como se ele viesse trabalhar e voltasse para a região dele. Exato. Né? Exato. E a impressão que eu tenho é que você tocou no assunto do assistencialismo, eu entendo que essa quantidade de aparelhos, né? Porque o poder público chama isso de aparelhos públicos que fornecem o assistencialismo, que daí são as alimentações, as tendas de inverno, as tendas de verão, isso também atrai esse público que se mistura com a pessoa em situação de rua, e daí a gente não consegue mais saber se quem está sendo atendido é uma pessoa em situação de rua que precisa realmente de uma assistência, ou se é um meliante que está se aproveitando da situação. O próprio o Bom Prato, ali na Moçadinha, atrai muita gente, né? E essa veio atraindo cada vez, porque sempre teve, né? Alguns anos vem tendo pessoas que trabalhavam mesmo em lojas, eles vinham comer no Bom Prato. Só que hoje aumentou a quantidade de pessoas de situação de rua mesmo, né? Eu não sou contra, né? Só que o que aconteceu? Em volta disso vem os traficantes, né? Que aquilo lá está aumentando demais. E ali onde era o Banespa, que depois virou. Depois era Santo André. Ali virou um local de dormitório, né? Para moradores de rua. E eu acho que ali realmente não deveria ter um lugar específico para isso. Então, por exemplo, no domingo à tarde, você não pode sair sozinho porque tem muito morador de rua que está usando, né, os dependentes químicos. Eu acho assim, desculpa, eu não estou. Como que eu posso te dizer? Querendo ser higienista. Exato, sabe? Falar, sabe? Falar assim, eu sou contra isso. Eu não sou contra, porque tem muita gente que está nessa situação que não poderia, não deveria, não consegue um emprego. E tem outros também que precisam de ajuda. Mas você tem a consciência de que essa lei porque a Roma ela foi em busca de como eu posso dizer para você, qual era a fonte, né? Por que isso estava tão desestruturado? Por que a cidade não estava conseguindo, né? O poder público local, o município, o estado, não estava conseguindo lidar com a situação? E avassaladora a resposta. Nós, a cidade, e nós, o estado, nós não temos livre arbítrio de administrar um problema que é causado pelo governo federal. Porque a lei que estabelece esse assistencialismo é federal. E o município e o estado não pode fazer nada. Então ele não pode tirar essas pessoas da rua, ele só pode fazer o assistencialismo indicado pelo governo federal. Então, quer dizer, o governo federal está lá em Brasília, longe de tudo e de todos, num pedestal. Ele olha para baixo e fala, e aí, como vocês estão aí embaixo? Entendeu? E a gente não pode fazer nada. Nem nós, como munícipes, nem a autoridade pública municipal, nem a autoridade pública estadual.
Então, realmente, é uma coisa que eu sempre falo, gente, vamos, né, nos atentar para aquilo que está acontecendo lá, naquele mundo tão distante chamado Brasília, porque você vê, eles vão, fazem o que eles querem lá e sempre a corda estoura para nós aqui. Mas, voltando para o caso da 12, que a gente estava falando também, que, né, lá também acaba tendo, a gente recebe muita demanda de comerciante falando de que também está com problemas por causa das pessoas em situação de rua. Porque as pessoas dormem lá durante a noite, quando ele vai abrir o próprio comércio, ele se depara com aquela situação que ele precisa que a pessoa saia, a pessoa demora para sair, quando sai deixa aquele monte de sujeira, então aí o comerciante tem que fazer toda aquela higienização ali para poder receber os seus clientes. Na maioria das vezes também em relação aos restaurantes, eles têm dificuldade de lidar com a pessoa em situação de rua, porque a pessoa em situação de rua quer entrar, quer invadir, quer exigir e por aí vai. Mas o que me chamou, que eu ia te perguntar, a sua opinião, na verdade, é com relação ao comércio, que a gente já vê que eles estão sofrendo desde a pandemia que você falou, e que foi realmente, teve comércio que não conseguiu se reerguer, teve comércio que fechou, teve outros que estão aí lutando ainda. A gente vê essa carga tributária gigante, né? A gente também está sofrendo para comprar, né? Porque a gente também está com uma carga tributária grande na compra de qualquer coisa, desde alimentação até, né, serviço, produto final, etc. E daí eles estão querendo inventar mais uma coisa que era para ter acontecido esse ano e que eles jogaram para o ano que vem, que é a tal da escala 6x1. O que você acha que vai acontecer com o comércio da 12 se isso acontecer? Bom, difícil, né? Muito difícil, porque é muito fácil você jogar no colo do empresário, teu funcionário agora vai trabalhar desse jeito e você vai ter que se virar com ele, entendeu? O que eles querem, na verdade, é só aumentar os sindicatos, né? Vamos fazer com que o sindicato ganhe mais dinheiro em cima do empresariado. Então, isso daí, na verdade, o governo não está preocupado com o funcionário, né? Com o assalariado. Ele sempre está preocupado com alguma coisa por trás disso. Porque agora a gente também está falando que os supermercados, né, shoppings não vão poder abrir de domingo e feriado. Então, você acha que isso, o governo está preocupado com isso? Não, ele não está preocupado. Né? Ele está querendo tirar mais algum dinheiro do empresário. O empresário não vai aguentar. Né? Você pode ir no shopping e você vê a quantidade de lojas também que estão fechadas. Exato. A gente vê, eu até comentei outro dia que nós estamos no comunismo há muito tempo. Sim. Em relação a, se você olhar por esse ângulo, onde você tem um empresário que não consegue pagar impostos, ele não consegue pagar um funcionário, né, porque a carga tributária em cima de um funcionário é sempre tantos por cento. Sim. E daí você olha e fala, bom, então você tem as empresas estatizadas, porque quem ganha mais nas empresas é o Estado, é o governo, né? Vamos dizer assim, é o governo. Então a gente já está no comunismo, porque as empresas não são dos donos, não. É do governo. O governo que está abocanhando a sua parte, ele é aquele sócio que sempre está de férias, né? Exato. Ele vem, pega a parte dele e fala, nem fala oi, nem fala tchau e vai embora. Aquele que, aliás, ele não precisa nem deixar o paletó na cadeira. Né? Exatamente. Então, bem difícil. Mas, em relação a você como síndica, você deve ter tido algumas experiências para a busca dos serviços públicos para resolver algum problema. Sim. Você tem alguma história assim, para contar para nós de sucesso e uma que você não teve sucesso? Eu sou risada. Acho que é mais fácil do que não tem sucesso. Né? Bom, lá na porta de casa tem a árvore onde
você pede para fazer a roda, porque quando chove, vai. Então, assim, choveu, a árvore caiu, você chama, você liga para a prefeitura, você liga para Defesa Civil e não vem ninguém. Aí você pega, você fala, olha, está tendo um incêndio, né? Porque você tem que conhecer alguém. Na verdade, você tem que conhecer alguém, que esse alguém conhece alguém dentro, né? Para vir mais rápido para você desobstruir a calçada, desobstruir a rua e para poder ter acesso a alguma coisa, porque senão você não consegue falar com ninguém em lugar nenhum. E é tudo uma burocracia absurda. Lá no prédio eu estava com problema também na Sabesp. Aí você liga, você não pode falar, aí você tem que ir como. Você não pode mandar um representante, porque eu tenho a administradora, não, tem que ir o síndico. Aí você chega lá, você fica 3 horas e você também não pode resolver, porque você é o síndico, mas precisa de mais alguém. Então, assim, é tudo uma burocracia tão grande. Eu tenho um problema também que eu preciso do. Ou seja, você viu que nada se resolve, né? Eu preciso de. Puxa. Eu te ajudo? Do prédio. A planta? A planta do prédio. Eu já tive essa experiência. Eu preciso da planta do prédio. Aí vai na prefeitura, tem que ser eu. Aí eu vou na prefeitura e não consigo. Aí eu ligo para alguém da prefeitura, aí eu ligo para alguém para que possa indicar alguém. Mas ninguém para indicar. Esse eu vou te dar o caminho, porque eu fiz, demorou 1 ano. Demorou 1 ano para eu conseguir a planta. Mas veio. Mas 1 ano é demais. É muita coisa. E é um departamento que ele só administra isso. Ele é o arquivo geral de toda a documentação do município. É gigantesco. Para você ter uma ideia, a coisa estava tão parada que daí a gente falou, não, vou lá. Foi lá, bateu na porta. O diretor foi lá, porque falou, nunca ninguém veio aqui bater na porta. Entendeu? Mas demorou 1 ano, mas saiu. Então depois eu vou te dar o caminho. É tudo eletrônico que você faz a solicitação. Que ótimo. É tudo eletrônico. E daí demora. Pode sentar, comprar uma vela, um bolo, para depois você cantar parabéns, porque é bem assim. Aí você vê como é difícil, tudo que você precisa de qualquer órgão público é muito complicado. Outra também da EGO, eu fui lá na freguesia para resolver, porque mandaram colocar um lacre, aí acho que o rapaz veio e não tinha ninguém para atender, aí quando eu liguei de novo, a solicitação já tinha sido efetuada, mas como não tinha ninguém para abrir a porta, aí eu tinha que fazer uma outra solicitação, mas eu podia, o rapaz estava lá, mas ele não podia colocar um lacre sem a solicitação. Bom, então dessas 3 coisas que você me contou, eu entendi que todas elas não foram resolvidas e todas elas têm uma burocracia gigantesca, absurda, que é a nítida impressão, a nítida ideia de que é para nós desistirmos, Exato. né? Então, realmente, nós estamos numa posição de que não é para entregar. Então, o serviço público não entrega. E daí vem aquela pergunta, né? Tanta gente na sociedade é contra a privatização de serviços, né? E a minha resposta é sempre a mesma, no seguinte sentido de lembrança. Vamos lembrar de um fato, né, que a gente tem, nós duas somos da mesma idade, da nossa infância, e que hoje qualquer pessoa tem. Telefônica. Telesp. Lembra da Telesp? Sim. Telesp, para você ter um telefone fixo, demorava anos. Eu lembro que os meus pais compraram e demorou mais de 10 anos para você. E era caríssimo. Caríssimo. Aí quando se falou em privatizar a Telesp, o mundo ia acabar. Hoje, qualquer ser humano tem um telefone. E não é só um, tem gente que tem mais do que um. Sim. Então é 24 horas que você conversar. Exato. E daí que eu falo
Eu sou a favor da liberdade econômica. A liberdade econômica salva, Sim. salva as instituições, salva o país, salva qualquer coisa. Porque daí você, por exemplo, vamos dizer, você estava falando que você estava com problema com a Sabesp. A Sabesp, ela foi, não é privatizada, ela foi, tem um termo que eu não estou lembrando agora, mas ela tem ainda, o governo do estado ainda tem 51% das ações, então significa que ela não é uma estatal, mas também não é uma pública, não é uma privada. Mas se você tiver várias empresas de prestação de serviço, de entrega de esgoto, de água, como a gente tem na telefonia, você acaba com esse problema. Sim. Porque é a livre concorrência de mercado que busca que o cliente, eles ficam ligando com o cliente. Quantas ligações de Claro, Vivo, TIM você recebe por dia? Pois é. Todo mundo querendo você. E não é um cabide de empregos, tá? Não é? Que tem mais essa, né? Esses órgãos públicos, eles servem para a lavagem de dinheiro. Todo mundo sabe disso. A mesma coisa seria se tivesse várias né? E tal. Então, eu acho que isso funcionaria muito bem. Né? Eu falo, de uma época que quando eu fazia faculdade, eu falava assim, Brasília tem que ser terceirizada e tem que apresentar um resultado do exercício no final, né, do ano e fazer a distribuição de lucros, né, ou prejuízo. Daí eu acho que funcionaria, com certeza, né? Do contrário, bem difícil. Mas, enfim. E você, e daí a gente acabou, acho que, respondendo a minha outra pergunta, né, que eu ia fazer para você. Por que o funcionalismo público não funciona como o privado, né? Qual é a sua teoria? Eu tenho uma, assim, em relação ao funcionalismo público. Eu acho que a partir do momento que você não é mandado embora por nada, né? Eu não preciso fazer muita coisa, entendeu? Eu faço o meu mínimo, que é o que eu vejo, que eu escuto muita gente. Se eu fizer o meu mínimo, tá ótimo. Para que eu vou fazer mais? Vou mostrar serviço para quê? Se eu estou ganhando meu dinheirinho todo mês, no final do mês, entendeu? Eu não sei se você com certeza deve ter tido a experiência que eu já tive, não foi só em uma repartição pública, de ir em repartição pública e você vê lá um mundo de gente de cabeça baixa. Você fica parada, ninguém te olha, ninguém te pergunta o que você precisa, com raríssimas exceções, como em todo lugar tem. Tem raras exceções que você fala, poxa, aquele ali parece que veio do sistema privado, né? Mas aquele ali é bem funcionário público mesmo. Então, é bem isso que você falou, a pessoa não tem perda, né? Então, quando você não tem perda, não tem o risco de ser mandado embora. O meu salário vai sair, vai cair na minha conta do mesmo jeito. Eu tenho lá mais um monte de benefícios que eles têm, de quadriênio, biênio, isso, aquilo, outro. Né? Então, e tem mais. O serviço público é o único que eu vejo que não exige que a pessoa tenha performance. Sim. Ele não precisa performar. Mesmo porque, qualquer coisa que você fale para um funcionário público, você pode até ser preso. É desacato a autoridade, entendeu? Não sei que autoridade, né? Mas é desacato. E é assim que caminha a humanidade. Tá certo. E o que você achou, assim, você está aqui há muito mais tempo do que eu, no bairro, da subprefeitura da Lapa, né? Já teve vários históricos, vários escândalos, né? Eu conheço poucos subprefeitos, né? De quando eu comecei a me envolver muito mesmo com o bairro, mas aí eu queria essa sua leitura, né? Dos subprefeitos que passaram. Não precisa falar do subprefeito, mas assim, a subprefeitura Lapa, eu sinto que ela sempre sofreu muito, né? Eu acho que sempre foi muito omissa, sabe? A Lapa, ela sempre foi muito mais levada pelo comércio do que pela própria subprefeitura. Eu acho que os comerciantes aqui sempre se uniram mais para fazer
do que a própria subprefeitura se envolveu. Eu tenho essa visão. Mas você sabe que a subprefeitura da Lapa é o segundo maior faturamento de subprefeitura, né? Sim. Depois da SEP, é a subprefeitura nossa. E é uma pena, né, que a gente tenha esse descaso. Eu tenho andado aí pelo bairro e tenho ficado bem triste, porque eu acho que o visual da Lapa está muito feio. É muito triste. Está muito feio. Você também está achando isso? Muito. Eu viajei há pouco tempo e, assim, lógico, você está no lugar, você está viajando, você está no lugar sempre melhor, né? Mais bonito. Aí eu voltei num domingo chuvoso. A hora que eu entrei na Lapa, eu falei, ai, que tristeza! Eu falei, como você sai de um lugar tão lindo, volta para casa, você devia estar feliz, né? Voltando para casa, aí você entra na região ali, né, da Nossa Senhora da Lapa, para Albion, você vê uma coisa tão feia, sabe? É muito descuidado. É uma coisa muito... eu acho que aí são vários fatores, né? A gente tem um fator relacionado a ser um bairro antigo, que daí precisa, porque já tem muitas coisas aqui que são tombadas pelo patrimônio histórico. Sim. Então daí você não pode fazer qualquer coisa. Mas eu vou te falar uma coisa que eu tenho percebido bastante. Com as chuvas, os ventos, tudo, as árvores vão caindo e não são replantadas. Então, as árvores, você vê, por exemplo, tem quarteirões que caíram as árvores, eles simplesmente puseram acimentaram a calçada e fica aquele quarteirão inteiro sem uma árvore, entendeu? Eu acho que isso está errado. Caiu a árvore, tem que replantar. Mas existe um projeto do prefeito que diz que vai plantar não sei quantas mil árvores. Pois é, cadê? Ele está plantando, sei lá, eu vejo às vezes alguma coisa do prefeito plantando árvore em parques, né? Mas na Lapa mesmo, o subprefeito, eu não vejo plantar uma árvore. Mas eu vou te dar uma dica. Existe um projeto que chama Plantar para os Nossos Filhos. E daí eu posso te dar o contato também desse projeto. Aí a pessoa vai lá, leva a muda e ela convida, né? Então, essa pessoa sai pelo bairro fazendo esse convite, ele pega essas mudas, põe o carro e ele vai, bate com as mensagens. Se ele vê esse espaço, ele bate na porta da casa em frente e fala, olha, posso te convidar a plantar uma árvore, a ficar responsável por essa árvore e tal. E daí ele mesmo ajuda a pessoa a plantar. Já plantou uma Mas normalmente esse espaço que já tinha árvore, eles já cimentaram para não plantar outra, porque a árvore faz sujeira, né? Então, aqui na Dom João V está muito feio, sabe? Eu acho que se você não consegue melhorar a fachada, pelo menos que você melhore com arborização, mesmo porque a gente precisa disso, né? Mas também tem, depois tudo isso que eu estou colocando de dicas aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo. Né? Nós temos também uma parceria que saiu um verniz novo, não sei se você viu no nosso grupo que a gente colocou lá, tem um verniz novo que é anti-pichação. Eu vi. Então, isso daí também é legal, porque é uma coisa que foi, né, é uma novidade em termos de manutenção predial e, obviamente, tem lá o seu determinado custo, mas se ele já é lavável, então assim, você vai taxar a sua casa, a fachada, você passa de mão de tinta e depois você vem com esse verniz. E se picharem, você consegue lavar. Então, acho que isso também vai ajudar. Mas, o que eu acho que acontece no bairro? A gente tem alguns problemas. Primeiro, que alguns são tombados, então tem que ter uma determinada condição para recuperar aquele imóvel. Segundo, nós temos muitos imóveis fechados em decorrência de falecimentos e que as famílias hoje, né, ficam difícil de se entender para resolver aquele imóvel. E nós também temos uma questão também financeira, né? Porque, querendo ou não, tá difícil, né? Tá difícil. E os imóveis, para qualquer recuperação, vai demandar um investimento. E como antes não tinha, né, essa condição de você se proteger da pichação, a pessoa fala, não, já que pichou, deixa pichado, eu vou, né?
espero, né, que a gente está aí com uma parceria com as lojas da Casa Tony e eles estão dando um desconto para as pessoas procurarem e vamos ver se vai melhorando, né? Mas eu acho que a gente precisa dar um up nesse bairro, né? Não, porque tá difícil. E o que eu vou te dizer aqui? Você acha que a gente... Você estava falando das pessoas em situação de rua, estava falando do caso que você também foi assaltada. Mas, tirando essa questão específica que aconteceu com você, no geral, você acha que as coisas estão melhorando aqui no bairro? Obviamente, a gente está falando que nós estamos numa megalópole, que é São Paulo, mas pontualmente você acha que as coisas estão melhorando? Não? A tua avaliação? Não, por enquanto não. Eu acho que só está piorando por enquanto. Eu acho que ainda vai levar um tempo. Enquanto não tiver uma lei onde o bandido, né? Porque não adianta você prender o rapaz hoje, pegou, enquanto a polícia ainda está lá fazendo toda a burocracia dela, o cara já saiu pela porta de trás e já foi embora, foi liberado. Eles dão risada da nossa cara, né? Esse rapaz, ele me roubou uma pulseira. Também roubar eu que estou usando uma pulseira de ouro, não deveria estar usando, né? Porque eu estava tranquila no meu bairro. Quer dizer, a culpa é nossa, por ainda ter, nunca mais usei mais nada. Mas e a quantidade de lugares que tem aqui, de compra-se ouro, de receptadores, também é muito grande, né? Toda esquina tem um receptador. Então, dá essa margem para que eles comprem, porra, na esquina, já vende, você não paga mais nada. Então, é isso. Eu escutei, né, em uma dessas reuniões participando com os moradores, e isso a gente já vinha, né, nós diretores, a gente já vinha comentando sobre isso, e obviamente a gente vai buscando também as impressões de outras pessoas, várias localidades aí daqui da região. E daí um resumo final que nós fizemos em relação à criminalidade e à depreciação do bairro, etc., a gente chegou à conclusão de que pode ser que a região da Lapa, a nossa região, ela esteja sofrendo os mesmos desgastes propositais que aconteceram lá no Centro Velho de São Paulo. Então você vê uma depreciação dos imóveis, sim, né? No sentido de eles estão feios, eles estão largados. Aí você vê a quantidade de pessoas em situação de rua que estão trazendo para cá, de uma certa forma, instalando esse monte de equipamentos aí de acolhimento. Aí você tem também essa quantidade de casas de compra de ouro, e não sei se você já percebeu, os bordéisinhos. Sim. E a gente sabe que vem o metrô para cá, daqui uns 5, 6 anos é a previsão, e a gente sabe da verticalização, né? Então dá a impressão que é um jogo de cartas marcadas e que nós que estamos aqui agora estamos sofrendo. Essa é a visão final assim, que a gente conseguiu fazer. Não sei se isso te toca também. Sim. Né? Porque foi como eu falei, da Afonso Sardinha, com aquele monte de gente já, né, com os drogados e vindo também os traficantes, é lógico. E tende só a aumentar, não ficar lá, e só aumentar por onde as casas abandonadas aqui que são invadidas, né? Então, assim, cada vez mais gente de fora invadindo as casas na City Lapa também, né? E aumentando o número de crimes aqui dentro do bairro, né? Bom, o que você acha que essa lei Magnitsky vai alterar a sua vida? Olha, a minha vida, talvez eles cortem a minha aposentadoria, né? Porque a única coisa que eles realmente querem é tirar o nosso dinheiro. E a minha aposentadoria está ali na mira de todo mundo, né? A minha e de todo mundo.
Mas eu acho, eu fico pensando às vezes, hoje eu estava exatamente pensando nisso, o que será que vai mudar? Meu pai sempre falava que na briga deles lá, para nós, né, não pode ser que não mude muita coisa, né? Mas a gente vai voltar numa ditadura, numa ditadura. Nós vivemos a ditadura onde tudo era fechado, né? A gente não tinha abertura para nada, não tinha abertura para falar. Mas isso a gente já tem agora. Não, então, a gente já teve, já passou por isso, né? E agora vai passar por isso de uma outra forma, né? De uma forma muito pior, porque quando a gente teve a ditadura lá atrás, era para não entrar esse socialismo, essa coisa a esquerda, porque a esquerda é é a coisa, como diz, né? A esquerda do diabo, né? E agora a esquerda já entrou, né? O Lula até já falou que não quer mais eleição, que tem que 4 anos são pouca coisa, e a gente já está vivendo essa. Agora a gente está vivendo a ditadura da esquerda, né? Do comunismo. E o que a maioria está achando que é tudo de bom, então eu acho que a gente vai ser obrigado a sofrer com eles para ver se esse povo de esquerda, esses jovens que estão achando que isso é tudo de bom, e ver realmente, sabe, e viver essa coisa horrorosa que eles nunca passaram, porque eles sempre tiveram tudo. Sabe, esse povo de esquerda que gosta de iPhone e gosta de Estados Unidos, não vai ter mais. Eu acho que é mais profundo a questão da lei Magnitsky. Se realmente ela for colocada em prática como está se prevendo, no fato, e a previsão é por quê? Porque o governo, né, não está tendo a habilidade de negociar. Porque o que foi feito aqui, em relação à lei Magnitsky, é porque a gente está fazendo coisas que são contra os direitos humanos, começa por aí, né? E isso é aplicado em tantos outros países de esquerda, né? De esquerda. Então, o que acontece? A gente vai sofrer coisas muito básicas, porque diferente do que foi dito pelo presidente, o Brasil depende sim de tudo, entende? De tudo. Então vamos lá, começa pelo sistema bancário, todo ligado nos sistemas de fornecimento do americano. Sim. Cartões de crédito, americano. Remédios, americanos. Né? Remédio para diabetes, nada. Americano. Insumos para agricultura, então, americano. Então, assim, para você mudar esse vetor, assim, demanda aí pelo menos uns anos, entendeu? Você não vai conseguir novos fornecedores e tal do dia para a noite. A própria China já falou que ela não vai conseguir suprir o Brasil de... Então, eu acho que, fora Google, é uma quebra no sistema de saúde, é uma quebra no sistema de segurança, no sistema bancário. Total. Então, diferente do que todo mundo está dizendo, né, e a gente escuta muito isso, principalmente as pessoas que são favoráveis ao governo instalado, não é só o que está sendo feito para quem foi aplicado. O país sofre. O país inteiro sofre. Né? Então, eu acho que e o motivo não é também aquilo que está sendo ventilado, porque é uma coisa muito particular da família Bolsonaro. Não. São coisas arbitrárias que estão sendo feitas na nossa justiça, que nós estamos tendo problemas judiciários de má condução há mais de 5 anos. Sim. Nós temos presos políticos há mais de 5 anos. Não é de agora. Entendeu? Que foi deixando aquilo, né? Só faz com você o que você deixa. O Congresso deixou a coisa chegar até esse ponto. Porque todos, né?
Todos têm têm seu rabinho preso. Exato. Então, né? E assim, tem que ter o impeachment dele? Tem, mas eles não têm condição de colocar, sabe, de falar, não, eu vou empichar ele, porque se eu for contra, ele vai me expor, como que vou ficar, entendeu? Então assim, cada um, eles têm o seu rabo preso e, infelizmente, por causa disso, que nós colocamos eles lá no poder, por causa disso. então, mas aí agora é a hora de a gente, é o que está sendo dito, né? Agora é a hora da diferença entre os homens e os meninos, né? As mulheres. Cadê a progesterona? Então, essa é a questão. Mas eu quero dizer o seguinte, Ana Paula, muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo muito legal. A gente conseguiu saber, né, um pouquinho de como que está a Lapa e a região pelos seus olhos. Você é uma pessoa que é importante, né, para a região, é uma síndica que administra a vida aí de umas dezenas de pessoas, né? Então você tem um microcosmo ali no teu prédio que reflete, né, na sociedade. Então a gente só tem a agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.